na vida normal, nessa hora que a gente está falando, conversando ou explicando, é legal ver o rosto dos colegas, tá? João, já pode abrir a câmera, que é disso que a gente está falando. João Pedro. João? Tá? Bom, o Kia vai ler o texto dele, então, para nós. Com a câmera, tá aqui, ó. Tá, peraí, que daí se eu botar junto com a câmera fica meio travado, mas... Tá, peraí, rapidão. A Isabela vai apresentar a linha do tempo, né? Quem mais não apresentou a linha do tempo e quer apresentar, é a chance agora. Vai que Ô, é. prof, eu não tô achando a história. Eu vou tentar achar aqui na área de trabalho, mas eu não tô conseguindo encontrar. E por que Já tu não foi procurando enquanto a gente estava falando da câmera? Quem mais quer ler? Então o Bernardo leu dele enquanto procuras o teu. Um vídeo de quê, João? É do trabalho da linha do tempo. É tu apresentando o trabalho? Pode ser. Vai, Bernardo. Uhum, pode ser sim. Posso ler? Sim. O meu é assim: Popeye e o Pepino Mágico. Aquele Popeye foi na feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira velha para Olivia se sentar. A Olivia se sentou, a cadeira esborrachou, coitadinha da Olivia, foi parar no corredor. Sabe aquela brincadeira, professor? Sei. Eu li o teu texto assim, ó, no meu computador. Tu me mandou ele torto, né? Desculpa. Vai. Daí, quase todo mundo já ouviu essa brincadeira, mas Popeye sabia sim o que ele ia comprar. Porque ele havia comido pepino mágico. Entendeu? E eu vou contar como ele conseguiu o pepino. Bom, tudo começou quando o papai foi à feira para comprar o presente perfeito para o Olivia. E por isso acabou indo na tenda de um bruxo misterioso, talvez tenha o nome de Harry Potter, onde conseguiu um mapa para o pepino mágico. O papai saiu para buscar o pepino mágico e no caminho ele enfrentou monstros, desafios e nessa jornada ele descobriu o propósito do pepino mágico, que era revelar a coisa perfeita para a amada de quem come ele. Após conseguir o pepino, o pai comeu e viu uma cadeira de ouro puro para Olivia e quis comprá-la, mas viu o preço e comprou aquela cadeira velha mesmo. Daí começou a brincadeira. A cadeira da música. Cadeira que virou a música. Ficou bom, né? Quem poderia avaliar? Eu achei que ficou bem legal, porque, tipo, ele meio que falou primeiro ele falou lá da brincadeira, cantou a musiquinha e tal, e depois ele, acho que ele foi que ele criou, né, meio que uma historinha porque que ele comprou a cadeira quebrada e tal, isso eu achei estranho, até que ele contou o motivo e tal, que o pai tava meio pobre e tal. Muito bem, que é isso mesmo, né? É como se fosse um mito de origem. Qual foi a origem daquela musiquinha? Tá bem avaliado. Agora a tua já tá na mão? Que é? Então, prof, eu não lembro por onde eu te mandei, eu não tô achando na minha área de trabalho, não lembro se eu te mandei por e-mail ou pelo Classroom. A tua ainda não corrigi. Então, o bom era vocês mandarem sempre por, Tô assim, tentando... armazenarem no computador sempre por um lugar. Faz um arquivo, uma pasta com todos os teus textos. Até bom, porque daí tu tens esse arquivo
Se um dia tu resolve, eu quero reler meus textos do ano tal, tu tem tudo ali. Mas alguém vai querer ler? Não? Eu vou querer ler o meu, prof. Vai. Achei o meu, prof. Tá, ok, pode ler primeiro, vai. Tem que ligar a câmera? Sim. Tá, peraí, tá ligando, carregando, ligou. Tá, essa história, tá, eu vou ler. História de um motoqueiro. Era mais um dia normal e eu estava voltando do trabalho. Estava um pouco distraído na moto, pensando em buscar meus filhos na casa dos avós. Quando do nada o carro saiu de uma rua. Eu me assustei e freiei o freio da frente. Quem anda de moto sabe que jamais pode frear somente com o da frente. Depois disso, só lembro de muita dor no peito e na perna. No hospital me contaram o que realmente tinha acontecido comigo. A placa da moto cortou minha panturrilha ao meio e arranquei uma das tartarugas do trânsito com o peito. No hospital tiveram que lavar minha perna com água e sabão, pois tinham bactérias do asfalto. Nesse momento, a dor foi tão grande que juro pra você, fiz cocô nas calças. Tiveram que fazer ponto interno e externo. Também levei pontos no braço. No hospital, o médico disse que a tatuagem que tenho na perna o ajudou a ter um norte para saber onde começaria a reconstruir minha panturrilha. Depois de alguns dias de muito remédio, dores e troca de curativo, voltei a trabalhar na minha barbearia, mas minha paixão por moto não chegou ao fim. Baseado em fotos reais de um amigo meu, Victor Campagnoli. Que horror! Isso realmente aconteceu e provavelmente hoje eu vou lá cortar o cabelo nele. Tchau. Meu Deus, quem é que vai avaliar? Tem que levar curativo. Não, mas ele já tá melhor. Meu pai foi buscar ele lá no dia tal, levou pra ambulância, foi de boa. Que bom. Quem vai avaliar o texto? Deixa eu ver quem é esse bichinho. Maquin. O Bernardo tá com a mão levantada. Maquin, Oi, prof. liga a tua câmera e avalia o texto do Kian. Tá. Prof, eu achei uma história legal, interessante, que, tipo, se fosse mais aprofundada, assim, por exemplo, num livro, eu leria. Tipo, eu queria saber o que ele faz na vida de motoqueiro e tal, se ele foi mesmo, se, tipo, aconteceu alguma coisa muito, muito grave, assim. Tipo, aconteceu que a placa cortou a panturrilha dele ao meio, mas, assim, sei lá. Sim, tu gostaria de saber mais detalhes. Nisso, ele descobre que, tipo, tinha uma outra doença na perna, alguma coisa assim. Entendi. Se teve Eu alguma não botei mais sequela, né? detalhe, porque realmente ia ficar muito nojento. Não, ele está dizendo que se fosse um livro, ele gostaria de ler. Né? Não, e Com- infelizmente ele me mostrou a foto de como tava a perna dele antes dos pontos. eu não quero ouvir. Mas o Maquin, por exemplo, gostaria. O Maquin, pelo jeito, gosta desse tipo de filme, de série, né? Tá? Mas tá, eu achei que foi bem contado, que inclusive assim o trecho que ele diz, primeiro ele fala que usou o freio da frente, depois ele diz, quem entende de moto sabe que não se deve frear só com o da frente. Por quê? É só imaginar, né? O que que acontece se a Ô, pessoa não é prof, só eu moto, perguntei aqui pro meu pai, ele falou que por dentro da perna foram 130 pontos e por fora 40. mas volta pro freio então. O que que acontece se a pessoa freia só com o da frente? Meio que, tipo assim, você impulsiona pra frente, você meio que dá um RL, você só fica com a roda da frente e tua roda de trás levanta e você dá É de boa. como se fosse empinar, só que o contrário, né? A da frente para e a de trás vem. É isso na bicicleta também. Quem anda de bicicleta também sabe que isso acontece. Já aconteceu comigo de eu cair assim, porque o freio, a blusa que eu tinha colocado no guidão caiu e trancou a roda da frente. Eu caí bem na frente da escola. Foi um espetáculo. Sério? Aham. Se essa escola tivesse uma câmera na época, tinha um meme ali bom.
Tá bom? Mais alguém vai querer? O Arthur. Eu. Tá. Vou começar aqui, calma aí. Tá, o título é A Professora. Não tem muito a ver com o texto, mas é mais ou menos. Em um dia, num grupo de amigos do 7º ano, havia um deles que era o rei do grupo. Então, num dia muito escuro, eles combinaram de ir no cemitério de fantasia. Era um desafio. Eles estavam com medo. Quando chegaram, começaram a ouvir passos. Não sabiam quem era. Então correram para o seu clube na casa da floresta dos seus amigos. Mas não demorou muito tempo para a vizinhança ouvi-los. Ficaram de castigo. No dia seguinte, o grupo foi para a escola, todos de cosplay. Chegando na escola, eles fizeram muita bagunça. Todos foram para a diretoria e levaram suspensão por 2 dias. Eles pediram para a professora falar com a diretora, mas não demorou para a professora defendê-los, pois gostava muito deles, porque eles estavam na escola desde o prezinho. A diretora repensou e tirou a suspensão deles. Eles ficaram bem felizes, e para comemorar, eles fizeram uma festa surpresa e convidaram ela. Lá tinham um vestido de Homem-Aranha, de vários cosplay. Eles ficaram comemorando a noite inteira, e na mesma noite os vizinhos estavam incomodados com o barulho, pois a música estava muito alta. Depois, eles abaixaram o volume e a festa foi se acabando. No dia seguinte, eles se encontraram para fazer uma corrida, com o prêmio de uma bicicleta. Então, eles apostaram suas fichas. Tinha meia hora para fazer algo para ganhar a corrida. Tinha um que inventou uma bicicleta, um carrinho de rolimã, um skate, um patinete, etc. O vencedor foi o skate. Então, no dia seguinte, ele pegou sua bicicleta, que foi o prêmio. Então, não sabia andar, e foi assim que a história terminou. Que engraçado, mas tu me mandaste com esse fim? Porque eu li, mas não tinha. Será que eu não li a segunda parte? Eu mandei tudo. Ai, que legal. Posso ler a minha, prof? Quem é que tá falando? Eu, a Ana. Vai, fala mais altinho, bom. Tá. A minha história tem uma linha do livro, peguei baseado no livro, e é do universo do livro também. Ah, mas só um pouquinho. Eu pensei que tu querias avaliar do Arthur. Ah, tá, não, eu ia ler a minha história. Lê a tua. Podes avaliar o do Arthur? Posso, eu gostei bastante, porque ele não usou um personagem tipo da ficção. Ele usou meio que os alunos, então ficou uma coisa mais real, assim. Isso, ele usou a ideia do cosplay, né? Arthur, quando tem várias vezes escrito eles, o que tu pode fazer ali? Fica com a câmera ligada. Eu não sei. O que quer dizer, num trecho que a pessoa repete muitas vezes eles? Tiro eles? Tirar, muitas vezes, dá para tirar, e mesmo assim vai ficar bem. Por exemplo, fizeram tal coisa, foram tal coisa. Às vezes dá para trocar, em vez de dizer eles, dá para dizer os meninos, os garotos, a turma foi, tá? Então, quando a gente termina de fazer o texto, dá uma relida e as palavras que estão repetidas a gente tenta ver. Elas podem ser substituídas, elas podem ser excluídas, que às vezes podem, tá? Se eu começo todos os parágrafos dizendo então, eu posso simplesmente excluir. Ou eu posso trocar por outra coisa. Por exemplo, assim que chegaram, vírgula, em vez de dizer então. Logo que viram tal coisa acontecer, vírgula, e aí eu continuo a história. Tá? Arthur, eu acho que foi a história mais longa que tu já criaste, né? Uma das. Tá empolgado? Eu vi que que tu conseguiste desenvolver as ideias. Achei isso importante. Sim. Tá? Muito bom. Uhum. Ana? Câmera? Pra ver minha história ia ser mais trágica, só que aí não foi. Fiquei com dó das pessoas. Vai. Todo mundo ficou com dó. Eu fiquei com dó. A Helena ficou com dó. Ela não deixou eu matar as pessoas. Tá, mas mesmo assim teve muita morte. Um encontro inesperado. Era uma manhã comum para a América. Acordava, tomava café de manhã e logo em seguida iria cumprir suas obrigações como uma selecionada do concurso do príncipe.
Logo Eu depois acho do que tem que ser um pouquinho mais alto, Ana. Logo depois do almoço, voltou para o seu quarto e estranhou uma coisa: o guarda em sua porta. Não era o mesmo. Era um que ela nunca tinha visto. Algumas horas se passaram. A América queria sair do quarto e dar uma volta no jardim, como de costume. Quando saiu, percebeu que aquele guarda continuava lá, imóvel. Com vergonha, foi conversar com ele. Quando se aproximou, conversou um pouco e descobriu que, na verdade, ele era um motoqueiro e seu nome era Juliano. Tinha virado guarda para poder sustentar sua mãe e irmãs, pois o pai tinha morrido, sido baleado na frente do castelo. E estava lá atrás de vingança, por quem matou seu pai. Porque quem matou seu pai tinha sido um dos guardas do palácio. A América ficou confusa, porque sabia que seu novo guarda não deveria ter contado aquelas coisas para ela, porque talvez ela seria a próxima princesa. E poderia contar seu segredo para qualquer um, o que faria com que ele fosse preso. Mas por algum motivo ele confiava nela. E ela não tinha medo dele, e sim admiração por ele querer vingança pela morte de seu pai. Dias se passaram e Juliano continuava a conversar com a América, cada vez mais, o que a deixava feliz, pois não tinha amigos no castelo. Por outro lado, a América queria conversar com ele, pois tinha começado a gostar dele, e tinha medo do que poderia acontecer se fosse descoberto. Assim seria morto. Naquela noite foi dormir com isso na cabeça e resolveu escrever no seu diário, porque escrever fazia ela se sentir melhor. Escreveu muitas páginas até que adormeceu, e sem perceber deixou seu diário aberto em cima da cama. No dia seguinte foi acordada com berros, pois sua camareira tinha acabado de ler seu diário e descoberto o plano de vingança, que era matar o rei com 2 tiros na cabeça. Alguns minutos depois, 2 guardas entraram assustados no quarto de América, por conta dos gritos da camareira. Por coincidência, um dos guardas era Juliano, que foi preso imediatamente pelo outro guarda que estava no quarto, após Maria contar tudo o que havia lido no diário. Logo em seguida, outros 2 guardas chegaram para prender América, pois ela seria julgada como cúmplice, porque sabia da vingança e não contou para ninguém. Foram dias passados em uma cela até que Juliana e América foram levados para o julgamento e condenados a 13 anos de prisão. América saiu devastada de lá e, quando chegou à prisão, sofreu mais ainda, pois achava que tinha feito tudo errado, mas estava disposta a aguentar firme todos esses anos e estar pronta para começar do zero depois que pagar sua pena. 13 anos se passaram e América estava pronta para sair da prisão, quando foi surpreendida com uma notícia de que Juliano tinha sido morto por guardas antes mesmo de chegar na prisão, na prisão anos atrás. Ela ficou muito triste e furiosa, pois só foi avisada da morte muito tempo depois. Alguns meses tinham se passado e América botou na cabeça que iria matar o rei para terminar a vingança de Juliano, que Juliano tinha planejado. Mas dessa vez iria dar certo, pois ela tinha o plano perfeito. Entraria no palácio com outra identidade, começaria a trabalhar de cozinheira e na segunda noite de trabalho roubaria a arma de um guarda, entraria no quarto do rei, falando que estava trazendo o jantar e bum, dava 2 tiros na cabeça dele. Chegou o grande dia. América estava nervosa, mas com sangue de vingança. Quase tudo ocorreu como planejado, mas uma coisa inesperada aconteceu. Logo depois de ela ter dado 2 tiros, causando uma morte fatal no rei, seu filho, o príncipe Maxon, entrou no quarto e se desesperou com o que estava vendo. América entrou no desespero e só viu uma saída, matar o príncipe também, para não ser descoberta. E assim fez, dando 2 tiros fatais no sucessor do rei, que por sinal era o único. América fugiu pela janela e nunca mais foi encontrada por ninguém. Por outro lado, o castelo tinha entrado em luto. Estava um caos, pois ao saber da morte do rei, e do príncipe, os moradores de Ângeles se revoltaram e queriam derrubar a monarquia para virar uma república. E assim foi feito. Os cidadãos ganharam a revolta e Ângeles virou uma república. Fim. Tava um enredo mesmo. Ontem eu li o teu texto. Quem que vai avaliar? Helena? Pode ser, prof. Eu gostei bastante da história. Eu estava com ela quando a gente estava escrevendo. E ela se dedicou bastante fazendo, e achei bem legal. E eu achei a história com bastante informação e bem escrita. Uhum. Bem, ela deu o painel geral, né, lá no começo, e depois os eventos foram acontecendo. Muito bem. Mais alguém para avaliar? Evelyn?
Mais alguém para ler? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas leram hoje. Eu até leria a minha, mas é muito gigante. Ninguém ia ter paciência. Eu acho que sim. Chegaste a fazer aquelas alterações dos acentos? Não, meu padrasto vai fazer pra mim, é porque no meu computador não dá. Eu acho que tu pode mudar instalar o teclado brasileiro, português brasileiro. Sabe que tem um jeito de mudar, padronizar ele do outro jeito. Mas se não é tu que vai fazer, não precisa, deixa assim. Não, é legal guardar corrigido, né? Mas eu disse que eu já considerei o prazo certo, né? Tu recebeste a minha resposta, né? Sim. Tá. Só que eu deixei para ler o corrigido. Vou esperar, então. Tá, mas eu posso ler? Pode. Tá, é meio longa, tá? Demorei um tempinho. Mas tem que abrir a câmera, tá? Tá, só um minutinho. São 6 páginas, então... Quem sabe fazem duas... Prof, ninguém aguentava mais. A gente ficou com a Helena, ela demorou tipo umas 3 horas e meia pra fazer esse negócio. A gente não aguentava mais. Mas é que são 6 páginas escritas à mão, né? Não? Ah, não, esse teu é digitado. Começa hoje, se tu achar que vai ficar sem fôlego, daí a gente continua, faz um intervalo. Tá. Tem água aí para tu tomar? Já tomou? Pera, eu vou pedir pra minha mãe trazer, pera. Eu vou pegar, calma aí, minha mãe saiu. Bela, vai apresentar hoje a linha do tempo? Bela? Não, tu tá aí? Pois é, na hora que eu fiz a chamada, te chamei várias vezes, tu não estavas. Vou arrumar agora já. Aproveita e liga a tua câmera para eu te ver. Não é? E deixa eu ver se mais alguém chegou. Ah, levando ou lavando? Davi chegou também? Davi? Tá. Davi não? Pois é. Chegou, abre a câmera. Quando vocês chegam, tem que, de alguma maneira, me avisar, né? Escrevam só que chegaram. Tá. Davi, a câmera? E aí, Davi e Noah já se preparem para avaliar a leitura da Helena. Tá. Davi, te vi. Vai, Helena. Abre a câmera. Tá, pera. Eu vou abrir o PDF aqui. Tá. Tá, o nome do texto é Como Quase Perdi o Amor da Minha Vida. Não, Uma Quase Perda do Amor da Minha Vida, o Diário de Mark Sloan. Tá, vou começar. Essa primeira parte é na voz do Mark que tá falando, tá? E o texto começa numa situação e aí depois ele volta. Mark's voice, no caso. Eu estava prestes a perder a mulher da minha vida. E era culpa minha. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava saindo pela minha boca. Se eu pudesse ter feito tudo de novo, eu com certeza faria. Faria muito diferente. Antes de contar tudo o que aconteceu, eu vou voltar um pouco no tempo, para finalmente contar como eu cheguei aqui na sala de espera, onde eu costumava dar as boas e más notícias, e hoje era eu que esperava por elas, com meu corpo cheio de sangue. Posso afirmar que foi a experiência mais traumatizante e agonizante que eu já vivi. Tudo começou há 3 anos atrás, quando eu conheci uma mulher que me lembrava muito a minha irmã mais nova, que havia
falecido tragicamente em um acidente de trem em uma viagem para a Europa, uns 2 anos atrás. Logo que eu a vi, ela me chamou muita atenção. Justamente por isso, cheguei a pensar a chamá-la para um drink, e talvez mais que isso. Mas eu era um staff, e ela era uma interna. Pra quem não sabe o que é staff, é tipo, quando tu acaba a tua residência, teu internato no hospital, tu vira do staff, da equipe. Da equipe que já está trabalhando. E o interno é tipo, aí tem... O interno ainda tá na faculdade. Isso seria praticamente um crime para a comunidade médica, sem contar que eu seria julgado por todos desse hospital, com exceção da Meredith e do Derek, claro. Até porque Derek era meu melhor amigo e Meredith é a irmã mais velha da Lex. Aliás, esqueci de mencionar, seu nome era Alexandra, mas todos a chamavam de Lex. Meredith e Derek namoravam enquanto Meredith era uma interna e Derek staff. Lembro que passei noites pensando no rosto dela e imaginando como seria se pudéssemos nos relacionar. Eu havia falado com ela algumas vezes, a maioria delas em cirurgias de trauma em que ela estava acompanhando alguns dos meus colegas de trabalho. Ela costumava trabalhar na neuro com o Derek, na orto com a Kali, que aliás era minha melhor amiga, e até algumas vezes na pediatria com a Arizona. Ela tinha um brilho no olhar, mas era um brilho diferente. Eu nunca tinha visto assim antes. Era lindo. Algumas vezes quando seus olhos se encontravam aos meus com nossas bocas sobrepostas por máscaras descartáveis, rolava um certo flerte. Até que depois de muitas dessas fletadas, um de nós resolveu tomar uma atitude. E por incrível que pareça, não fui eu. Era um dia frio. Nevava em Seattle, o que era raro. Uma noite de ação de graças. Eu estava trabalhando. Pois depois que perdi a minha irmã, esse dia não fazia mais sentido para mim. Haviam poucos casos. A emergência estava calma. Eu estava conversando com a Kali, Arizona e Derek sobre o dinheiro investido nas pesquisas da obstetrícia. Quando chega uma ambulância com uma menininha de 7 anos que havia pulado do 3º andar de um prédio para escapar de um incêndio, e por algum milagre aquela menina tinha sobrevivido. Apesar de estar com diversas queimaduras, uma possível lesão intracraniana por conta do impacto e uns 15 ossos quebrados, Lex estava a serviço de Derek nesse dia, portanto, Derek permitiu que Lex entrasse. Meredith estava ao meu serviço, permiti que ela entrasse, já que era ação de graças, ela e seu marido não podiam estar em casa comendo peru e observando a neve, pelo menos estariam juntos na sala de cirurgia operando, ou seja, fazendo o que mais gostavam de fazer. Como sempre, estávamos conversando durante a cirurgia. Decidimos fazer o que as pessoas comuns fazem num dia de ação de graças, agradecem. Mas normalmente não tínhamos muito tempo para fazer isso em meio ao todo o caos do hospital. Era o dia de ação de graças, mais calmo que eu já tinha visto. Em meio a esses agradecimentos, decidi falar da minha irmã, depois de muitas compressas de sangue da reserva. Finalizamos a cirurgia. Uma vida foi salva, o que me satisfazia muito. Uns minutos depois, eu fui dormir na sala de descanso. Quando cheguei lá, a sala estava vazia, nenhuma cama ocupada. Peguei a da esquerda, que era mais fofa e com o melhor travesseiro. Não conseguia tirar a imagem do funeral da minha irmã da minha cabeça. Em meio a isso, lágrimas escorreram no meu rosto. Até que alguém abre a porta. Imaginei que fossem Derek e a Meredith visando dormir. Mas, para minha surpresa, não. Era Lexi. Ela chegou de mansinho e perguntou o porquê das minhas lágrimas. Eu expliquei que era por causa da minha irmã. Contei também que ela me lembrava demais da minha irmã. Foi nessa hora que ela me beijou. Eu não consigo explicar o que senti naquele momento. Senti como se fosse o beijo certo. Já havia beijado muitas mulheres antes, mas com nenhuma eu senti como havia me sentido com Lexi. Foram os melhores 3 minutos do meu dia, que já não estava sendo bom. Mas esse momento foi interrompido por uma ligação no celular dela. Pela voz, supus que era Meredith. E era mesmo. Ela estava perguntando a que horas a irmã saiu do hospital. Elas haviam planejado um jantar. Derek e Meredith haviam me convidado uns dias atrás. Mas, como eu já falei, não consigo pensar em dia de ação de graça sem Ali, minha irmã. Lex, então, me perguntou se eu queria ir com ela. Hesitei um pouco, mas decidi ir. Ao sair novamente, ela me beijou de novo. Fomos ao jantar. Foi a primeira vez em 3 anos que eu me senti bem nesse feriado. Ao fim da noite, Lex me convidou para passar a noite em sua casa. Novamente, hesitei, mas acabei aceitando. Não me arrependo nem um pouco. Foi naquela noite em que eu senti que aquela era a mulher perfeita para mim. Mesmo sendo a primeira vez, eu já sentia isso. Depois disso, nosso relacionamento só evoluiu. Ano passado, eu pedi em casamento durante nossa viagem para a Grécia em comemoração a Lex ter passado na prova de residência. Mas o que realmente quero contar aqui começou na manhã do dia 16 de julho, 2 dias atrás. Tínhamos acabado de tomar café da manhã quando Lexi recebeu um chamado do Owen. Ela estava atrasada. Normalmente ela levava, porém hoje eu ainda tinha muito a fazer em casa. Eu deveria tomar banho, hidratar meu cabelo, passar na casa do Derek para levar o aparelho de barbear que ele tinha me emprestado.
Por isso, disse para ela pegar o carro e eu ia de moto depois. Nós discutimos muito por isso, e com razão. Eu falei coisas para ela que eu não devia ter falado. Ela saiu muito brava. Eu então decidi fazer o que eu deveria, tomar banho para assim poder sair e cumprir com o que eu devia. A partir desse momento, um pressentimento muito ruim começou a tomar a minha cabeça. Porém, achei que fosse só a culpa de ter dito o que eu disse para Alex. Agora é a Alex que tá falando. Eu saí de casa muito chateada com o Mark. Pensei até em Helena, cancelar. Oi. escolhe o momento de fazer o intervalo, tá mais ou menos no meio? Sim, eu posso fazer, tipo, é que assim, essa parte da Alex, ela é mais curta, então eu posso parar no final dela. Tá. Eu saí de casa muito chateada com o que o Mark tinha dito pra mim. Pensei até em cancelar nosso noivado, mas lembrei que faziam exatamente 5 anos da morte da Alison, a irmã mais velha dele. Saí ainda meio nervosa devido à discussão. Havia também o fato de eu estar grávida. Eu tinha descobrido 2 dias atrás. Planejava contar ao Mark no fim de semana. Mas eu estava muito nervosa ainda com isso. Afinal, o que pensariam de uma residente grávida? Porém, estava muito animada para um novo dia. Eu estava na estrada, a caminho do hospital. Decidi pegar um atalho. Esse atalho passava por uma estrada de trem. Era realmente muito bonito. Decidi apreciar a paisagem pela janela mesmo. Olhei de relance e vi uma figura preta no meio dos trilhos. Decidi olhar novamente. Continuava lá. Supus que fosse uma pessoa, portanto, parei o carro para olhar mais perto. Vi que era um garoto de aproximadamente uns 14 anos. Estava vestido todo de preto e no meio dos trilhos me aproximei e falei: Olá, me chamo Alexandra, mas você pode me chamar de Lex. Como posso te ajudar? O menino com os olhos caídos respondeu: se você me deixar aqui, já estaria ajudando. Eu respondi: O que exatamente estava planejando fazer aqui? Eu quero me encontrar com meu pai, seja onde ele estiver. Quero ir para lá também. Hesitei um pouco em responder, mas pois estava pensando em como eu responderia. Por fim, respondi: Olha, vai por mim, não vale a pena. Muitas pessoas sentiram sua falta. Tenho certeza que seu pai não gostaria que você fizesse isso. Ele sente sua falta também, mas tenho certeza que ele não quer vê-lo agora. Ele quer te ver conquistando o mundo e acredite, eu também quero. Sem contar que, nesse momento, eu olhei para trás e vi um borrão escuro que a cada milésimo ficava mais claro. E eu conseguia ver que aquilo, na verdade, era um trem. Haviam carros na rodovia. A única coisa que eu consegui pensar foi empurrar aquele menino. Nem pensei em mim. A última coisa que eu ouvi foram gritos. Parecia a voz do Mark, e também a voz do menino que eu havia salvo. Eu tinha sido atropelada pelo trem. Eu senti como se eu fosse morrer. Naquele momento, tudo que eu queria era voltar alguns minutos no tempo e estar no abraço quente do Mark que eu tanto gostava, falando para ele o quanto eu amava. Mas não, eu estava ali, grávida nos trilhos do trem, atropelada, provavelmente parecendo um gambá morto na estrada, e eu me sentia morrendo por dentro e por fora. Essas foram as últimas coisas que passaram na minha cabeça antes daquilo acontecer. E agora vai ter... Oi? Continuação. A continuação depois do intervalo. Depois do intervalo, vamos fazer assim. Isabela, queres apresentar agora? Tem 3 minutos dela. Bela. Bela caiu da... Não, tá aqui. Isabela? Tá. Então, na volta do intervalo, a Isabela manda uma mensagenzinha. E depois a Helena termina, a gente avalia e vai para outra atividade. Tá bom? Façam uma pausa agora. E na volta tragam o livro